Você que participava das reuniões de associação local, agora estou falando pessoal do YouTube, tá? Você que participava das reuniões da associação local e agora assiste em casa estas aulas pelo YouTube, está gostando? Estou escutando sim. Pois é. Mas isso não é o ideal. No livro Reconstruindo a Vida Humana, o mestre Masaru Taniguchi escreveu o seguinte: e saberá por que se sentia solitário. Por quê? Qual o motivo que se sentia solitário? Saberá que lhe faltava amor, que não estava vivenciando o amor. Quem não ama está sempre solitário. O jovem sente solidão porque busca amor, mas não se consegue amor buscando-o. Amor é sentimento que se dá. Esses jovens não perceberam isso. Certa pessoa se sentia solitária, mas a partir do momento em que começou a fazer algo para o bem do próximo, acabou a solidão dela. Amar é servir ao próximo, não é desejar ser amado, é amar. Para amar, não é necessário realizar uma grandiosa obra que seja vista por todos. Ao realizar uma obra grandiosa, é comum estar presente na pessoa a vaidade de quem se sente superior e espera merecer recompensa por esse feito, ou reconhecimento público. Mas uma dedicação silenciosa de amor semelhante ao do orvalho, não se encontra essa espécie de ambição impura. Aí continua. Não lamente o fato de até agora nada ter lhes dado certo. Não se preocupem com o fato de não terem obtido boa colheita. Quem dá, recebe. Quem abençoa, é abençoado. Eis a lei universal. Deus é lei. Quando vocês começarem a abençoar, todas as pessoas ao seu redor serão abençoadas por Deus. Deus lhe fala e os orienta com voz serena e silenciosa. Quando sua vida se tornar verdadeiramente condizente com a vontade de Deus, quando passarem a dedicar amor, a bênção e o amor de Deus manifestar-se-ão em suas atividades. Realizem primeiramente pequenos atos de amor. A partir deles, o paraíso começará a se concretizar ao redor de vocês. Isso está no Reconstruindo a Vida Humana, página 24 a 26. Texto muito bonito. Tipo do livro que você precisa ler, reler, porque tem hora que é tão profundo que você... Profundo não no sentido de decorar, no fundo, profundo de você procurar entender e você consultar como é que eu estou, se é isso que eu estou fazendo ou não. E no outro livro é descrita a situação de um jovem que cometeu um erro, cometeu um pecado, e se isolou dos amigos e colegas e entrou em depressão. Diz o texto: cometi um pecado grave, nunca serei perdoada. Torturando a si mesma, com esse pensamento, a jovem de alma pura ficou com os nervos abalados e acabou mergulhada numa profunda depressão. Está vendo onde começa a depressão? Não saía de casa, não tinha disposição para tomar banho e ficava o dia todo junto à escrivaninha, absorta em pensamentos, abrindo o canal da Provisão Infinita. Então, o que eu quero mostrar é o seguinte: o fato da pessoa falar, eu vou estudar em casa, só vou ficar em casa, não é o caminho. Nós precisamos ter um convívio com as pessoas. É importante esse convívio com as pessoas. Bom? Assistindo somente a essas aulas não conduz ao objetivo que a CETION propõe para alcançar a felicidade. E participem das reuniões da associação locais. E outro fator importante, participar de seminários de academia, porque ouvindo as palestras, relatos, partes práticas e dando clique nas suas preocupações, naquela tempestade de copo d'água que normalmente as pessoas fazem, nas preocupações que ocorrem no mundo fenomênico, aí dando clique nesses, não dando ouvido, deixando, ou seja, virar as costas um pouquinho para o mundo fenomênico e voltar a mente para Deus. É isso que nós temos que fazer. E fazer a vontade de Deus é manifestar o amor. Por isso que nós temos que entender que o ser humano é um ser social. E ficar só em casa, também é a causa de muitas senhoritas de 90 anos reclamarem que não encontram a sua alma gêmea. Lógico, né? Em casa não vai aparecer sozinha, não. Então participe de um lugar em conjunto, onde tem as pessoas que você possa. Mas eu não sei o que fazer. Vai lá, começa a participar e depois se oferece para ajudar. Não sei fazer nada, não faz mal, fica na recepção, reverenciando as pessoas, fala, muito obrigado, boa tarde, seja bem-vindo, boa tarde, muito obrigado, seja bem-vindo. Isso daí é um simples gesto, mas quem vem pela primeira vez,
que é pela primeira, e eu já vi muitos relatos assim, pessoas disseram, pela primeira vez na minha vida alguém me reverenciou. Para quem fez não é nada, mas para quem recebeu essa reverência, é muita coisa, né? Aqueles 5 desejos de ser amado, ser considerado, a pessoa recebendo uma reverência, muito obrigado, e muitas pessoas começam a chorar porque em casa, na infância, nunca houve alguém que fizesse isso, nunca alguém que lhe desse um elogio, então uma reverência, então, a pessoa se identificou com o Deus interior da outra pessoa e veio aquela emoção inexplicável, bom? Então participe das reuniões também nas AERs, para que possa complementar. Eu falo muito da academia também, porque na academia, com as partes práticas, a pessoa vai entender bem o que é Seichonoye, não ficar só na teoria. Vamos adiante. Página 77, Verdade da Vida 21, página 77. Acharam? Segundo parágrafo, lá embaixo. E o mestre explicando a sutra, de repente ele começa a ler em tom de sutra. A realidade não adoece, não envelhece, não morre. Ao fato de conhecer esta verdade, se diz conhecer o caminho. A realidade é chamada caminho porque é universal e completa. O caminho é a vida que preenche o universo. O caminho está com Deus. Deus é o caminho, é a realidade. A imagem verdadeira que preenche o universo e está com Deus é o caminho. É o caminho. A imagem verdadeira é Deus. Deus é o caminho, e o caminho é a imagem verdadeira. São a mesma coisa. O mais importante é compreender que a grande vida, a imagem verdadeira que preenche o universo e que é a realidade, constitui ao mesmo tempo a nossa própria imagem verdadeira. Na imagem verdadeira, também somos a realidade e nos identificamos com o caminho que preenche o universo, isto é, com Deus. Então, essa imagem verdadeira que estamos falando, conforme já dissemos, o mestre explica que, dependendo do texto, ele está no sentido de nosso eu verdadeiro, ou em outro momento, nossa natureza divina, o Deus interior, tudo isso o mestre escrevia disso, e foi traduzido a pedra assim, como imagem verdadeira. Então, dependendo do momento, é a imagem verdadeira mesmo. Mas quando você não estiver entendendo, substitua por eu verdadeiro, Deus interior, a nossa natureza divina, o reino de Deus, aí você vai entender o significado melhor, fazendo esses sinônimos, colocando esses sinônimos. E a imagem verdadeira é Deus. Por isso que diz imagem verdadeira com letra maiúscula, é aquilo que está no homem, foi criado a imagem e semelhança de Deus. Então é o próprio Deus, está falando de Deus. Deus é o caminho e Deus é luz. É aí que está a diferença de quando o espírito está em ilusão. Ele, lá no umbral, é escuridão, é escuro, porque ele não conhecendo a verdade, como não conhece, está longe da verdade que é Deus, de que ele é filho de Deus, então ele não vê a luz. Quando ele entende, quando começa a entender, então ele lembrando o filme do Nosso Lar, o André Luiz, quando saiu daquele purgatório, daquele lugar cheio de lama, parece que lama, lugar obscuro, muito tenebroso, muita escuridão, aí ele foi conduzido para um lugar iluminado. Assim é o céu, assim é o mundo da imagem verdadeira, assim é o paraíso, é isso que nós temos que entender. Bom? Observação aqui no comecinho diz, leitura em tom de sutra. Agora eu vou me dirigir, falar para os dirigentes que quando forem comandar a leitura da sutra sagrada, não é para fazer em qualquer tom, não é para querer falar bonito, de querer, simplesmente siga o tom que a turma em conjunto faz na leitura da sutra, aquele ritmo. Como é um poema, todo poema tem ritmo. Lembra do Gonçalves Dias? Minha terra tem Palmeiras, onde canta sabiá, tem Corinthians, tem São Paulo, tem Santos também, mas ali era só Palmeiras. É que ele estava no exílio, né? Então ele falou, minha saudade da minha terra do Brasil. A Verdade 21, página 79, 79. Lá embaixo. Segundo parágrafo. Deus e somente Ele existe verdadeiramente. Deus é tudo. Existe unicamente a realidade, a imagem verdadeira.
No entanto, muitas pessoas pensam que a ilusão existe e por isso não conseguem manifestar a força da imagem verdadeira. Quando se adquire a convicção, a ilusão não existe, somente a realidade existe e a realidade sou eu, manifesta-se uma força extraordinária que atua na vida prática. Viver dessa forma a verdade no cotidiano é conhecer e viver o caminho. Não basta só conhecê-lo, é preciso que o caminho e a nossa vida se integrem perfeitamente. Então o caminho conhecido será automaticamente vivido, isto é, haverá a perfeita união entre o conhecimento e a prática. Então aqui está escrito na terceira, quarta, quinta linha, não basta só conhecê-lo, não basta só conhecer teoricamente o caminho. É preciso que o caminho e a nossa vida se integrem perfeitamente. Nós não fiquemos como peixe fora do aquário, fora da água. Então é importante que nós também sentimos esse caminho, sentimos Deus. É a mesma coisa o Shinsokan. Meditação Shinsokan. Se a pessoa ficar só presa à formalidade, e a infinita força ficante, flui, igual uma baleia. Só presa à formalidade, não tá fazendo respiração Kan, baleia Kan. O objetivo não é só isso, né? Nós temos que entender que o objetivo do Shinsokan é a nossa união com Deus. Aquilo que o mestre explica no livreto do Shinsokan. Nosso eu verdadeiro é a nossa vida. É a nossa vida que Deus nos criou, a sua imagem. Nada modifica, nada altera, nada danifica a nossa vida. Mesmo que a pessoa tenha cometido 50 mil pecados, esses pecados não vão modificar a natureza divina. Não tem essa força, essa propriedade. Nada. A nossa vida é intocável. Né? Como disse o ministro Magre, é imexível. Nada pode ferir, alterar a nossa vida. A nossa vida é perfeita conforme Deus criou e é toda poderosa porque é a vida perfeita de Deus. Essa compreensão, quando você começa a contemplar que a sua vida é uma vida conforme Deus nos criou, congela essa imagem. Conforme Deus nos criou, é a minha vida. Eu sou a própria vida de Deus. E você contemplando Deus, mas não Deus longe, não, você vai se unir a Deus, você vai estar uno com Deus. É por isso que quando você se une a Deus, você vai ver que o pequeno eu, o eguinho, não existe. É por isso que nós afirmamos, já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que está aqui vive. Não é o pequeno eu, o falso eu que vive, é Deus que está comigo e eu estou com Deus. E aí também, outro trecho, o mestre fala, nessa hora, você deve afirmar, eu sou filho de Deus, e concordar, sim, sou filho de Deus. Porque às vezes a pessoa fala, sou filho de Deus, se o inconsciente ainda não estiver purificado, ainda não estiver bem gravada a verdade, vem aquela frase, que nada, você é filho do pecado. Então dá um basta para essas ilusões, por esse fato aqui. As pessoas perguntam, como fazer para que nós possamos eliminar os pensamentos negativos? A resposta é simples. Lembra da fita cassete? Você gravava uma música e ficava ouvindo, lembra? Não gostava daquela música, gravava outra, não ia? Então colocava para gravar outra. Então, da mesma forma, se você repetir constantemente, teve uma lei que mudou agora, 5 vezes 5 agora é 28, tá? Não? Não. Fala com tanta convicção, você faz a conta. Por quê? Porque gravaram, repetiram, esta é a verdade, esta é a verdade. 5 vezes 5 é 25, 5 vezes 5 é 25. Então ficou tão fortemente gravado que qualquer outra alteração, qualquer outro número que vier, você fala, não, está errado. Sem fazer a conta, vocês vão falar isso. Isso que é a propriedade subconsciente. Então, repetir, ler, reler, vai ficar tão fortemente gravado que quando você estiver diante de uma coisa que não é verdade, automaticamente o subconsciente fala, não, isso não é verdade, isso não existe. Deus não criou isso. Então você vai negar o que é falso, negar o fenômeno, e é nesse momento que as coisas começam a mudar. Nega, isso é fenômeno, não existe, é fenômeno, não existe, não existe. Deus não criou isso.
Quando você começa a afirmar, Deus não criou essa situação, então é fenômeno, não existe. Só existe Deus e que vem de Deus. E quanto mais você afirmar e compreender e concordar, só existe Deus que Deus criou, vai manifestar a vontade de Deus aqui na terra. Né? Por isso que diz, seja feita a vossa vontade aqui na terra, como no céu. É para que a vontade de Deus se manifeste e não fique o nosso inconsciente evitando ou fazendo com que não aconteça. É por isso que Cristo dizia sempre, né? Falta de fé, homens de pouca fé. Homem xícara, homem de pouca fé. Pouca fé. Nós temos que desenvolver esse sentimento de verdadeira fé, não superstição. Superstição é falta de fé em Deus. Fazendo isso, esse número não sei o que, o número 3 não dá certo, não sei o que, igual 2 ladrões entraram numa casa, um apartamento, e chegou a polícia, pura, falou, não, está com medo? Falou, não, é que nós somos no 13º, então, superstição do que estava no 13º, achava que o 13 dá azar. Então, nós temos que sempre afirmar isso daí, exatamente que o mestre comentou quando ele veio ao Brasil a segunda vez, ele comentou sobre o relato da saudosa pretora Antônia Matsu, a orientação que ela deu. Eu dei essa explicação numa aula lá na Regional ABC, na ocasião, São Bernardo, e algumas pessoas não conhecem esse relato, e a pretora Madalena Castilho, hoje ela mora em Santos, estava em casa e de repente tocou a campainha, era a diretora da escola que veio trazer a sua filha. E a diretora toda apreensiva falou, leve a sua filha para o pronto-socorro, para um hospital, que ela engoliu um alfinete. Ela estava com um alfinete de cabeça que dobrado em forma de U, brincando na língua, engoliu. Então leve imediatamente para o hospital. Aí ela telefonou para o marido e falou, venha correndo que a nossa filha engoliu o alfinete. Mas nesse ínter, enquanto ele não chegava, ela lembrou, isso é fenômeno, não existe, isso é fenômeno. No mundo de Deus não existe, não há quem lese o próximo, não há quem adoeça, não há quem sofra. No mundo de Deus não há alfinete ferindo, agredindo, não existe isso. Só existe Deus que vem de Deus, isso não existe, não existe, não existe. E não parava de afirmar, não existe, isso não existe, não existe. Aí a filha falou, mãe, estou com vontade de vomitar, então põe para fora, filha. Aí ela chamou o Hugo, né? Hugo. Mas o Hugo, simplesmente ela não vomitou. Ela colocou para fora uma saliva e no meio da saliva estava lá o alfinete. Quando negou, manifestou o quê? A glória de Deus. A glória de Deus manifestou quando você afirma Deus e o que é de Deus. Tá? Então, não dando crédito para o mundo fenomênico e dar crédito para Deus, dar crédito. Acreditar vem de acrédito. Sentido de tem crédito. O verbo acreditar vem dessa formação. Tem crédito, acrédito. Por isso que veio acreditar. Aprendi isso também olhando no dicionário. Aqui se refere à verdade vertical, né? Deus e somente Ele, Deus existem verdadeiramente. Deus é tudo, existe unicamente a realidade, a imagem verdadeira. E quando a pessoa começa a entender e só fica com a mente pura, e acreditando em Deus, somente Deus existe Deus, então aí ocorre aquilo que Cristo disse, os limpos de coração verão a Deus. Porque a pessoa já se purificou de todos aqueles pensamentos errôneos, das ilusões, então ela está com o coração puro, acreditando só na verdade. Eis o motivo porque todas as crianças, eram crianças geralmente, que viram as Nossa Senhora de Fátima, de Lourdes, né? Todas as situações. Por que criança? Porque a criança está com o coração puro, né? Então, esse coração puro é que faz com que essas pessoas tenham condições de ver a imagem da Virgem Imaculada. Agora, é bom uma lição de casa aqui, ó. Eu sou filho de Deus, repeti toda hora. Minha vida é vida perfeita de Deus, eu sou vida eterna, sou indestrutível, sou imortal. Ainda repete o seguinte, conforme está lá no capítulo homem, assim como Deus é Espírito, o homem também é Espírito, só que ali está Espírito, Deus é Espírito, está com E maiúsculo, porque é Espírito universal. Eu também sou Espírito, você também pensa que é um Espírito com E maiúsculo, eu também sou essa vida universal.
Assim como Deus é amor, com A maiúsculo, eu também sou esse amor de Deus. Eu também sou a vida, eu sou eterno, eu sou indestrutível. Experimente repetir isso várias vezes por dia. Eu sou filho de Deus, sou espírito, sou imortal, sou eterno e indestrutível. Sou filho de Deus, sou espírito, sou eterno e indestrutível, sou imortal. Repete isso várias vezes. Várias vezes. Muitas coisas maravilhosas começam a aparecer na sua vida. E na página 80, na quinta linha, diz o seguinte: não basta só conhecê-lo, é preciso que o caminho e a nossa vida se integrem perfeitamente. Outro fato também para que isso ocorra. O que é preciso fazer para que ocorra a integração entre o caminho e a nossa vida? Praticar. O que entendeu teoricamente, praticar, colocar em prática. Por isso que existe estágio, para quem termina a faculdade, existe estágio. O estágio é para você colocar em prática aquilo que você conheceu na teoria. E aprendeu que a ginástica é bom para emagrecer? Está cheio de mulheres só na teoria, hein? Então faça ginástica. Lembra do saúde que interessa? O resto não tem pressa? Então faça ginástica todos os dias, um pouquinho que seja, faça. Tá bom? Eis o motivo porque o mestre criou as normas fundamentais dos praticantes da Seichonoye. Primeiro, todas as coisas do universo. Tem gente que repete quando fala na academia, primeira, berra, grita, mais alto que o alto-falante. Mas só fala, mas não faz. Tem gente que só vive se resmungando e brigando com tudo e com todos. Para de fazer isso e agradeça. Outros com cara de insatisfação. Insatisfação, o mestre escreveu, é ingratidão. Insatisfação é ingratidão. Você começa a analisar. Nós brasileiros reclamamos do quê? Se tem povo que está sofrendo muito mais, que não tem nem o que comer, que vive no meio das bombas. Nós não temos nada disso, então temos que agradecer. Vivemos num clima bom. Vai morar no Alasca, lá no norte da Alasca. 6 meses de sol, 6 meses de sol, 6 meses na escuridão. E quando é inverno, é 40, 45 graus negativos. E não tem o que comer, não tem vegetal para comer. Então vivem do quê? Só da caça. Da caça, porque é a única coisa que eles podem comer. Então, caçam antes de chegar o inverno, para depois, para o inverno todo, passar com comida congelada. Reclama do governo, dos pais, do cônjuge, dos filhos. O que ganharam brigando, reclamando, xingando? Nada. Se agradecer a tudo e a todas as coisas que tem, obrigado. Graças a Deus tenho uma casa para morar. Não preciso pedir comida nem esmola. Tudo começa a melhorar. Porque você trocou o sentimento de insatisfação por sentimento de gratidão. Gratidão. Faz tempo que eu não conto esse fato. Meu filho, ele era pequeno, né? Hoje já tem mais de 40 anos. Ele falou, pai, eu quero uma bicicleta. No Natal eu quero uma bicicleta. Quero uma Caloi Cross, que era a moda na ocasião. Ele falou, tá bom. Aí minha filha queria, outras filhas queriam, mas então para cada um deu o que elas queriam. Aí comprei a Caloi Cross. Aí vendo que minha filha caçula tinha uma bicicletinha, a maior não tinha, e o filho, o único homem, tinha bicicleta, Caloi Cross. E aí mudou uma vizinha bem encostada à casa, uma família que tinha um garoto do tamanho da idade do meu filho. Eles começaram a brincar junto, de bicicleta, só que meu filho com aquela Caloi Cross, que um pouco era grande para ele, e o amigo dele com a bicicletinha pequena. Eu vendo que minha filha mais velha não tinha bicicleta, eu passei numa bicicletaria e falei, tem uma bicicletinha pequena aí? Tem. Quanto você quer? Lembra até o valor, né? 30 reais. Aí fiz um cheque, falei, tá, pus no carro, levei para casa. Aí, meu filho vendo que a bicicleta da filha, a mais velha, era igual do amigo dele, ele começou a pôr defeito na bicicleta dele. Sheila, vamos trocar essa bicicleta. A minha é nova, só é velha, olha, só é velha, vamos trocar. A minha é novinha, não tem nada, não tem ferrugem, só tem ferrugem, olha aí, começou a pôr defeito na bicicleta. Aí um dia trabalhando, ele me telefona, pai,
Papai não vai ficar bravo? Eu falei, por quê? Não vai não, pai? Não, não vou. O que aconteceu? Nós estávamos na praça brincando, eu estava brincando com a Nelly, aí veio um homem e falou, deixa eu ver essa bicicleta. Ele deixou, só que não viu mais. Roubou a bicicleta, né? Eu falei para ele, ó, filho, para você ir na escola, qualquer coisa, você tem que pagar. Para aprender, tem que pagar. Quer aprender um idioma? Tem que pagar. Se você entender por que você perdeu a bicicleta, eu faço questão de pagar essa bicicleta. Paguei, mas paguei para você aprender. Por que você perdeu a bicicleta? Porque você só reclamava dela, você só colocava defeito nela. Você não tinha gratidão pela bicicleta. Quando não tem gratidão, perde. Mas quando tem gratidão, não perde. Então faltava a gratidão. Aprenda a agradecer tudo que tem. Agradeça o que tem, aí virão outras coisas. Reclamar o que não tem, nunca vai ter nada. Esse é um dos princípios da prosperidade, é essa. Começa a agradecer, 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 ao invés de reclamar, reclamar, reclamar. Num dos livros o mestre escreveu, experimente agradecer 10.000 vezes por dia. Lição de casa. Em 1h30 você faz. Obrigado, obrigado, obrigado. 1h30, tá? Bom, depende, né? Se a pessoa for gaga, pode ser que demore mais 3 horas, mas 1h30 no mês você faz, tá bom? Repete, repete, obrigado, obrigado. Chega e começa a olhar a sua casa. Você está pensando em mudar tanta coisa na sua casa, na hora que você começa a agradecer, parece que tudo tá bonito, está iluminado, está melhor. Não foi a casa que mudou, a sua mente que mudou. Você via reclamando, que está tudo velho, não sei o quê. Agradeça, agradeça, obrigado, obrigado, obrigado. Né? De repente, aquele móvel que você fala que era velho, vem uma pessoa e fala, esse móvel é uma fortuna, é de madeira maciça, não sei o quê, esse daqui é uma relíquia. Quando a pessoa começa a elogiar, você fala, nossa, não vou vender não vou me desfazer não. Alguém elogiou, você começa a valorizar. Não é isso que acontece? Então agradeça, 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 obrigado, obrigado, obrigado. 1978, eu estava em Recife, uma senhora me contou, ela errou, cometeu uma barbeiragem e caiu com o carro lá na praia da Boa Viagem, no mar, na Boa Viagem. Ela não sabia nadar, e de repente ela se viu na margem. Mas o que ela fez? 1959, 60, ou 61, não sei que eu ouvi isso lá em Biúna, no tempo que não existia aquele salão grande atual, só existia o pioneiro lá em cima. E bem no cantinho onde hoje tem aquela salinha de orações, que já não tem mais sala de orações, bem do lado esquerdo, ficava a cozinha, o refeitório. Aí uma moça tinha tirado um bule do fogão, água fervendo, e escorregou e deixou cair aquela água em cima do colo de uma senhora que estava sentada, uma senhora de idade. E ela não se queimou. Como que aconteceu? Esse caso de Recife, esse caso segundo também, não aconteceu acidente. Simplesmente as duas estavam agradecendo. Aquela que caiu na água, no mar, ela não sabia nadar, simplesmente foi obrigado, obrigado, obrigado. Conseguiu sair do carro, porque com a porta antes do carro afundar, saiu obrigado, obrigado e obrigado, obrigado. Esse obrigado é o sentimento de gratidão, é o sentimento de graças. Porque a gratidão vem de gratitude. Graças, gracias. Gratia é do latim, que é graça. Então, quanto mais você agradece, mais sentimento de graça, mais graças você vai vibrando. Graças. Experimente agradecer 10.000 vezes por dia. Experimente todos os dias. Obrigado, 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 obrigado. Experimente agradecer as pessoas com quem você trabalha, com quem você convive. Obrigado. Fulano por ano, fulano por fulano, um por um. Principalmente aquele que você tem raiva. Obrigado, obrigado, obrigado. De repente você vai ver que essa pessoa começa a te agradar, chegar próximo, sorrir para você. O que aconteceu com ele? Não, aconteceu com você. É você que mudou. É você que está vibrando paz, graças e muitas graças. Então as pessoas sentem-se bem. A pessoa muitas vezes não percebe. Né? Eu lembro na faculdade, aí um professor de microeconomia falou, eu fiz uma pergunta, ele falou, se a sua testa tivesse suja de giz, você não vai ver, mas eu vejo, porque eu estou vendo de fora. Então, da mesma forma,
você agradecendo, você pode não sentir nada, mas as outras pessoas sentem uma vontade de falar com você, de se aproximar com você, de se aproximar de você. Então experimente agradecer, obrigado. Tá bom? Tem 2 lições de casa já, né? Vocês estavam pedindo, é? Ambos foram agradecendo. Segundo, conservar sempre o sentimento natural. É como Deus nos criou. Dócil, docilidade, amabilidade, ser atencioso. Não ter aquele ego de não, sim, né? Não enfurecer. Enfurecer não é sentimento natural. Não é Deus não nos criou dessa forma. Guardar ódio também não é natural isso. A nossa mente não é um lixo para ficar guardando essas coisas. Né? Não, vaidade, hipocrisia, não é ser natural. E para finalizar, Verdade da Vida, volume 8, página 134, o mestre cita o caso, nós estudamos aqui, lembra? Em junho de 33, no periódico Ricari Luz, aceita Itoen, preconiza a vida inesgotabilidade dentro do nada. E conta o caso do nada, do vazio, do simples, né? Aí ele conta o caso de um senhor que era um milionário chamado Yujiro Okazaki, e esse senhor deu uma fortuna de 1 milhão de ienes para a igreja Itoen. Mas ele, aquele mestre explica que ele foi viajar com seu filho para outra cidade e comprou uma passagem comprou 2 passagens de segunda classe e acomodou-se, mas não se sentia bem. Então, quando passou o bilheteiro, ele falou: olha, quando abrir uma vaga na 3ª classe, me avise, por favor. E aí o bilheteiro avisou e o filho foi para lá. Então ele ficou contente, né? Mas não se sentiu confortável ainda porque estava na 2ª classe. Então não estava feliz. Aí o Tenko Nishida, que foi o fundador da seita Itoen, elogiou esse comportamento. Do meu ponto de vista, a pessoa assim deveria ser considerada alguém que se apega à pobreza e torna-se escravo dela, diz o mestre Masaru Taniguchi. As pessoas muitas vezes trabalham arduamente durante a primeira metade de sua vida, obcecadas pela riqueza, e ao se tornarem milionárias em idade madura, prende-se à pobreza, como em relação à fase anterior. E diante de uma coisa de qualidade superior e outra de qualidade inferior, sente-se mal e não ficam com a qualidade inferior. Se todo milionário, ao partir da estação de Tóquio, achasse que seria luxo viajar no vagão de 1ª classe ou de 2ª classe e ocupasse o lugar do vagão de 3ª classe, que estivesse vago, o que aconteceria? Não é muito luxo, não, eu vou na outra classe. E o mestre explica, né? E o que poderia acontecer com o milionário satisfeito e acomodado na 3ª classe? Pensa que agora eu estou bem porque é a 3ª classe. Aí o mestre diz: porém, o que poderia acontecer? Pelo fato dele ter tomado o vagão de 3ª classe, uma pessoa que precisava tomar esse vagão em Yokohama não pôde tomá-lo por falta de lugar. Não tinha vaga na 3ª classe. E não sendo rica, essa pessoa, bastante para comprar passagem de 2ª classe, teve que desistir e aguardar o próximo trem. Ou, se a pessoa tinha o pai doente, ele não tinha vaga na 3ª classe. Ele teve que esperar o outro trem, porque não tinha dinheiro, e só chegou depois da morte do pai, ou depois do enterro do pai. Então, por que se chega a esse mau resultado? É que o milionário não estava vivendo rigorosamente a verdadeira vida do zero, não assumiu totalmente a vida vazio. Então o mestre fala, né? Quem assimila o verdadeiro nada, o verdadeiro vazio, é capaz de entrar com naturalidade. O que significa aqui, na verdade, é um sentimento natural. Você tem dinheiro, você pode comprar a 2ª classe, 1ª classe, 2ª classe, compra. Agora, vai comprar a 3ª classe para mostrar que é um modesto, mas alguém vai tirar a vaga de alguém que não tem dinheiro, que poderia ir de 3ª classe, você está tirando a vaga de alguém. Então, isso não é naturalidade, você está forçando uma situação, não é? É capaz de entrar com naturalidade no vagão de 1ª classe quando nele houver lugar, sem sentir-se apreensivo durante a viagem.
Então, por isso que a pessoa que compreende a verdade, ela não fica maquiando, ficando forçando uma situação. Tá bom? Acabou o tempo. Muito obrigado. Vamos.